Olá, muito boa tarde, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Amados irmãos, estamos de volta para mais um programa, conforme ficou combinado. Este é o nosso 11º episódio, onde vamos falar sobre a esperança e fé em tempos de pandemia. Este é o nosso tema de hoje, este é o assunto que vamos falar no nosso programa de hoje, o que a Bíblia ensina, 7 perguntas, 7 respostas. Como convidado, temos aqui o nosso irmão Gilberto Nzinga René. É com ele que vamos ouvir, é por intermédio dele que vamos ouvir a palavra de Deus relativamente a este assunto. Esperança e fé em tempos de pandemia. Meu irmão, seja bem-vindo, que a graça de Deus esteja com todos nós. Seja bem-vindo. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Amém, amém. Será que podemos começar com uma palavra de oração para entregarmos a nosso Deus este momento, que Ele possa nos conduzir? Amém, amém. Vamos orar a Deus. Deus, Amém, vamos convidar o Senhor na nossa presença aqui, não é? Que nos dirige esse amém, trabalho. Oremos a Deus então. amém. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor é bom e louvamos porque tu és grande, nos guardaste todo dia até esta hora. Neste momento, Senhor, queremos mais uma vez partilhar a tua palavra. Ouvimos de manhã, quando fomos aos cultos, aos diferentes cultos. Agora queremos mais uma vez entrar na profundidade da tua palavra. Venha falar conosco, Deus. Dirija-nos Amém, mesmo. Que teu Espírito esteja à frente desse programa, no nome de Jesus. Amém. amém, amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Uhum. Vamos então começar aqui com a nossa sessão de perguntas e respostas acerca deste tema. Amado irmão, é bem verdade que a Covid-19, esta pandemia, está agora afetando todas as partes do mundo. É um problema que não se vive só em Angola, não se vive só em Portugal, mas o mundo todo está a passar por este problema, por esta situação, perturbando a vida das pessoas, perturbando a vida de muita gente e criando medo, criando ansiedade, criando dificuldades e trazendo sofrimento na vida de muitas famílias, de muitas famílias. É, como então, como podemos encontrar força, como podemos encontrar força e esperança nesse momento tão preocupante? Hum, hum. Olha, por acaso, eu estava mesmo a partilhar isso hoje com alguns alunos, essa tarde, alguns alunos de música, que a pandemia conseguiu nos travar em casa. Muita gente nunca teve tempo de ficar em casa. É Olha, verdade, é foi necessário verdade. passar a pandemia, mas é complicado, é difícil. Como cristãos, é difícil mesmo perceber isso. Mas, ei, Deus está acima de tudo. Deus prova-nos e mostra-nos que tudo é possível por intermédio dele. Ou seja, a presença do Senhor é algo que tem que se manter vivo. Para nós Amém. alcançarmos nossos desejos e continuar firmes, precisamos de Deus. E mesmo Amém. nesta altura, nesse momento, nesses dias de pandemia, precisamos ainda mais de Deus. Precisamos de Amém. Deus. Eu acho que só assim conseguimos passar por essa fase. Uhum. Amém. Amém. Como poderia ser a fé em um tempo de Covid-19? Como é que a fé poderia ser? Olha, fé em tempos de Covid-19. Oh, meu Deus. Eu estava aqui a ler, se buscarmos o livro de Abacuque, versículos 2, ao capítulo 2, versículo 4, não é? Ele diz-nos, o justo vive pela fé. É melhor lermos mesmo Abacuque 2, 4. Deixa eu pegar isso rapidinho.
Abacuque 2:4. Cá está. Abacuque 2:4. Ele diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Não é? Portanto, a nossa fé é e deve ser depositada num Deus invisível, enquanto vivemos num mundo visível. Vejamos, por exemplo, a história dos heróis da fé. Os heróis da fé, se formos a ler a história dos heróis da fé lá no livro de Hebreus 11, versículo 5, não é? Portanto, vamos entender que todos eles acreditaram em coisas que eles não viam, e se calhar nem tinham vivido isto ainda, porque era algo do futuro, mas tinham que viver isso, não importava o estado ou a altura em que eles estavam, o que eles estavam a passar, não é? Não importava. O mundo, por exemplo, o mundo nos coloca em muitas lutas, batalhas, e todos os dias, a Covid-19 é um exemplo, é mais um momento que nós temos que exercitar essa fé, porque na verdade a Covid-19 é uma luta, é uma batalha que o cristão tem que passar. 1 João 5:4, né, diz que nós vencemos o mundo com a nossa fé, ou seja, não importa o tamanho do problema ou da luta, o que é importante é o tamanho da nossa fé. Amém. 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 Até porque a própria palavra de Deus, também no livro de Hebreus, nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, mano. É verdade. É verdade. Continuando aqui para a nossa terceira pergunta, como Deus pode estar nos chamando para responder aos impactos da pandemia? Ok. Respostas do impacto da pandemia segundo a vontade de Deus. Olha, a vida leva-nos a duas coisas que eu vejo. Nós corremos para alcançar alguma coisa e voltamos. O voltar também tem dois sentidos. Voltamos com duas respostas: ou alcançamos ou não alcançamos. Eu encontrei, por exemplo, uma história no livro de 2 Reis 4:22. A história da mulher de Sunem, a mulher sunamita. Sabemos o que aconteceu com a mulher sunamita. Ela não tinha filho, era uma senhora que ajudava e teve a graça de ser visitada pelo profeta Eliseu, não é? E o seu mordomo, Geazi, visitaram-nos, e numa dessas vezes o Eliseu disse: nós não estamos a ver confusão nessa casa, não tem filho aqui, então vamos dar filho. Então falaram na senhora: olha, a essa altura, no próximo ano, tu terás um bebê, irmão. A senhora nunca tinha orado para isso, nunca tinha pedido, não é? O profeta que disse, e como o profeta tivera dito, aconteceu. Só que depois houve uma situação, que esta criança adoeceu e morreu. Aí a senhora teve fé suficiente e crença suficiente para dizer assim: eu vou ao homem de Deus, eu nunca havia pedido nada, eu vou a este homem. E olha o que ele diz, há um texto, por exemplo, 2 Reis, no capítulo 4, versículo 22, eu peguei duas palavras. A senhora correu, não é? Correu para ir ter com o rei, com o homem de Deus, e voltou. Quando nós corremos, não é? Nós corremos até Deus, não é? Com os nossos problemas ou com a situação que nos aflige. Portanto, voltando na pergunta, como é que seria a resposta aos impactos da pandemia segundo a vontade de Deus? Deus quer que nós vamos até Ele, que nós corramos até Ele, não é? Trazendo essa situação. Nós estamos a passar a pandemia nessa altura. Todo mundo, eu já imagino quantas pessoas agora se conhecem Deus. A pandemia fez com que muita gente voltasse até Deus, não é? Nós estamos a ir até Deus, a ir buscar a solução. Estamos a buscar a solução até Deus. E depois nós voltamos porque já temos o problema resolvido. Mas olha que o que aconteceu, não é? Era uma situação meio estranha para aquela senhora. Eu acredito haver o coração da senhora a ir lá preocupar e dizer assim: tu me dás uma alegria
me traz essa alegria, e de repente ela se vai, não é? Ela se vai. E isto mexeu com a senhora, mas também uma coisa é certa, ela foi na pessoa certa. Porque a pessoa que começou o assunto era o profeta Eliseu. E nós, neste momento de Covid, a pessoa certa é Deus. É disso que Deus quer de nós. Essa é a vontade de Deus. Que não obstante a pandemia, não obstante a aflição, corramos até Deus e certamente voltaremos alegres, com o problema resolvido. Amém. Nós podemos concluir essa pergunta, por exemplo, Romanos nos traz uma promessa, Romanos 8:18. O nosso tempo é tão curto que nem dá para ler todos os textos. Romanos 8:18 nos dá uma promessa, né? Diz que vamos até Ele, vamos buscar a solução a Ele. A ciência não vai resolver isto. Amém. Amém. Será que tudo o que o mundo está passando já estava escrito ou previsto? Olha, mano, isso me leva naquela visão dos sinais dos tempos. Sinais dos tempos. A Bíblia afirma que veremos um novo céu, lindo e alegre. Afirma também que tribulações virão antes disso tudo. E nos alerta a sermos cautelosos quanto ao tempo. E nós sabemos que os dias são maus, não é? Esses dias são maus, e também virão dias mais difíceis e bem conturbados. Eu estava a ler no livro quando eu estudei essa pergunta, fui buscar o livro de 1 Pedro, 1 Pedro 4:7, não é? Essa vamos ter que ler mesmo, porque é importante. 1 Pedro 4:7. Ele diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Portanto, a ciência aumenta e a voz de Deus começa a tornar-se assim. As pessoas começam a dar muita crença na ciência, né? E isso vai fazer com que escutem pouco. Os que já escutavam, diminuem um bocadinho. Os que não escutavam, então, olha, esses é pior, porque acham que a ciência resolveria. Mas os sinais dos tempos são esses. Não é o fim. Não é o fim. Vamos já esclarecer esse assunto. Não é o fim. Vamos ver coisas estranhas, muitas experiências estranhas, redução do amor próprio. Não é? Hoje em dia vimos muita gente, por uma e outra coisa, suicidam-se. Quantas vezes estamos a ver notícias, olha, fulano suicidou-se porque perdeu isto e aquilo. É falta de amor próprio. Temos situações, amor com os outros também. A solidariedade baixou muito, baixou bastante. Nessa altura, por exemplo, estaríamos a ajudar, na véspera de Natal, estaríamos a ajudar outras pessoas, mas o amor está assim, né? E as pessoas têm o desejo de mudança radical, insatisfação com o que Deus fez. Essa parte é a ciência. Mas isto não é o fim. Não é o fim. Nós estamos em meio a essa confusão toda, mas já estava escrito, sim. O fim só Deus sabe. Nem Jesus sabe. Tanto é que ele apenas voltará. Isso está em João 14:18. Jesus voltará. Mas o fim, ninguém sabe. Ninguém sabe. E essas são as coisas que antecedem a sua vinda. É o princípio das dores. O princípio das dores. Amém. Amém. Será que faz parte da evolução humana por algum motivo? Não. Evolução humana. Uau, meu Deus. Vamos lá buscar. Temos que ler mesmo, temos que ler. Evolução humana. Daniel afirma, livro de Daniel 12:4, afirma que a ciência aumentará e se multiplicará o pecado. Na vertente humana, ou seja, os homens acreditam, e faz sentido na sua lógica, na lógica humana faz sentido que quanto mais conhecimento nós adquirimos, não é? Evoluímos. Essa é a lógica humana. Na lógica de Deus, aprendemos o seguinte, deixa eu ler cá algo que escrevi, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Ou Amém. seja, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Isso está em Provérbios 1:5. Isto não é evolução humana, não. Não é nada. É simplesmente as tribulações fazem-nos crescer, ensinam-nos a ter maior cuidado e saber selecionar. Os tempos maus são uma oportunidade a que eu, pessoalmente, por exemplo, eu chamo esses tempos como, eu falo isso em inglês, reverse selection. Right? Reverse selection. Ou seja, Seleção reversa. momento de recuar e selecionar ou escolher. Porque nós estávamos a precisar disso. O homem foi criado segundo o projeto de Deus. O homem foi feito perfeito segundo o projeto de Deus, não é? Ou seja, o homem é um projeto de Deus. Uma coisa que eu encontrei aqui na Bíblia, mano. Encontrei na Bíblia, estava na criação. Na criação, Deus, quando estava a criar o mundo, ele fazia o trabalho por dia. No primeiro dia fez isso, no segundo dia fez isso. A partir do segundo dia, Deus aumentou um aspecto no seu movimento diário. Ele dizia assim, Deus fez tudo e no final parou para observar o que ele fez e disse que está bom. No segundo dia que ele começou, no terceiro dia disse a mesma coisa, depois de fazer tudo, disse que está bom. E vamos lá pular, quarto, quinto, no sexto dia, quando ele cria o homem, ele não disse que está bom, ele mudou. Ele disse que era muito bom. Muito bom. Ele usou aí o aumentativo muito bom. Então, o homem foi bem feito, foi feito à semelhança dele. Ele foi feito segundo o plano dele. Então, não pode existir evolução humana. Não vai ser pandemia agora, que é a evolução. Estamos a evoluir para quê? Para onde? Onde é que vamos? Nós somos um projeto. Nós os humanos, infelizmente, não é que estamos a procurar outras coisas. Eu vejo muita gente não insatisfeita com o corpo deles e querem aumentar alguma coisa, querem mudar o nariz, querem aumentar isso, tentando desafiar Deus. É a mesma coisa dizer que não, o que Deus fez não estava bom, não é? Então, eu vou melhorar. Mas lembra que ele dizia, era bom, mas quando fez o homem diz, era muito bom. Amém. Muito. Amém. Aleluia. Aleluia. Olha, antes, para completar isso, veja, por exemplo, como Deus, veja como Deus fez para criar a varoa, a mulher. Veja só a história da criação da mulher. Isso é um projeto que tinha a cabeça, tronco e membros. É verdade. Então, ninguém pode vir aqui e tentar nos ludibriar dizendo que não, olha, isto aqui é evolução humana, estamos a atingir um outro nível, como disseram. O mundo estava a andar em uma velocidade supersônica, eu entendo assim, e nós precisávamos parar. Eu não digo que a pandemia, Deus é que trouxe a pandemia, não, nós é que causamos isso, e Deus usou essa oportunidade para nos dar uma lição. Nós tínhamos que parar para analisar, tínhamos que fazer o reverse selection, tínhamos que voltar no princípio, em todos os aspectos, analisar e começar a caminhar. Amém. Amém. Terão consequências positivas? Terão consequências positivas que vão além de dificuldades e tragédias? Olha, terão. Existem consequências positivas, mas antes de falar das positivas, por exemplo, vamos lá ver só. Toda vez que o homem tentou desafiar o seu Criador, teve problemas. Toda vez que a humanidade tentou desafiar o Criador da humanidade, a humanidade sentiu e sofreu as consequências. Não é? Por exemplo, eu estava aqui a ver no livro de Gênesis, né, a queda do homem. A queda do homem deveu-se a quê? A uma desobediência. A uma desobediência. Deus tinha disposto alguns requerimentos, requisitos que o homem deveria cumprir. E quando falo homem, estou-me a referir aqui à humanidade. Não é? Infelizmente, nós pecamos, isso é em Gênesis 3, 6, 7,
infelizmente o homem desobedeceu e sofreu as consequências. As consequências, se formos lá ler, né, no versículo 7, vamos encontrar que nós fomos expulsos do jardim, tudo começou a ser difícil. Vamos ver a história de Caim e Abel. Era simplesmente dar uma oferta ao Senhor. Mas o homem desafiou de novo, pensando que, escondendo-se do que ele fez, Deus não veria. Sabemos o que aconteceu com Caim. Gênesis 4, 10 a 12. Vamos ver uma outra coisa, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio foi causado por desobediência do homem. Nós desobedecemos ao Senhor, ou os homens desobedeceram, e o Senhor castigou. A consequência foi o castigo. Ok, então não para por aqui. Todas essas consequências trouxeram também tragédias ao homem, não é? Hoje vivemos problemas sérios devido à nossa indulgência em desobedecer, não é? Queremos desafiar a natureza, a força da natureza, não é? Temos problemas. Deus criou e viu que estava perfeito. O homem quer ser igual a Deus hoje em dia. Terá consequências, sim, senhor. Mas uma lição nós tiramos disso. Eu, pelo menos, tenho aprendido essa lição. É que a Covid-19 veio mesmo nos parar. Veio nos ensinar a rever como vivemos, como gastamos, como amamos e como servimos, até a servir ao próprio Deus. Portanto, eu acho isso uma consequência positiva. Porque nós estávamos a andar, só andar. Mas hoje em dia parou-nos. Nós reclamávamos, por exemplo, não tínhamos tempo para estar com os filhos, não é? Porque eles vão para a escola, nós vamos trabalhar, não é? Hoje em dia, por causa da pandemia, estamos em casa. Estamos em casa com os filhos, todos nós. E não trabalhamos. Os que trabalham, assim, mais as pessoas que têm mesmo de trabalhar, estão lá a trabalhar, as crianças estão em casa e temos mais tempo para ficar com elas, não é? É verdade. Muitas pregações que nós ouvimos nas igrejas, nos cultos, nunca tínhamos tempo para praticar. Hoje em dia, alguns países, aqui em Angola já abriu, não sei, Portugal, alguns países ainda estão fechados, as igrejas são fechadas, não é? É a altura de praticar as tantas pregações que nós ouvimos. É verdade. Tá vendo? É verdade. Portanto, mano, há sempre consequência positiva. Dou também um testemunho que é devido mesmo quando começou o pico da quarentena e foi o momento mesmo que foi no momento em que estava a ouvir muitos testemunhos de pessoas que não queriam cumprir as regras, as normas de segurança para se proteger contra este vírus, esta pandemia. Então, devido àqueles muitos vídeos que estava a se fazer em Angola, as pessoas estavam ignorantes no que concerne às normas de proteção. E houve um momento em que eu pensei, deixa fazer um vídeo. A mensagem que me tocou foi o não tentarás o Senhor teu Deus. Fiz um vídeo breve a falar sobre isso. E a partir do momento que eu fiz o vídeo, e eu depois comecei a fazer outros vídeos e hoje comecei este projeto de evangelização e foi mesmo devido ao princípio do pico da pandemia que me veio o pensamento, me veio a ideia e hoje, graças a Deus, as coisas chegaram, estão onde estão, pela graça de Deus. E é mesmo que estavas aqui a nos falar. É verdade. É sério, mano, é sério. A pandemia, eu chamo isso ganhos. Ganhos da pandemia. Eu partilhei isso há umas semanas, com um pessoal lá da igreja onde eu frequento cá em Malange. Estávamos a falar, um deles disse, mestre, ultimamente os ensaios do grupo coral agora eram 3 dias, agora é apenas um dia e tal. Disse, e nós nos mestres estamos sempre à frente a ensinar um montão de cenas, a vos ensinar muita coisa, e vocês quase não praticam, vocês não treinam em casa. Agora, só temos um dia de ensaio, é a altura de treinar tudo. É verdade, é verdade. É verdade. Deus seja louvado. Para terminarmos então aqui as nossas perguntas, em meio ao sofrimento e dificuldades, o que a Covid-19 ensina, de acordo com a palavra de Deus e fé cristã?
Ok. A lição que eu tenho recebido disse que devemos andar com prudência. Devemos andar com prudência, não devemos tentar a Deus, não devemos desobedecer. E tentar a Deus de várias formas, como tu disseste bem. Desobedecendo, por exemplo, as orientações do corpo de saúde, desobedecendo as orientações da polícia, do Estado em si, nós vamos ter consequências. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido é andar com prudência, que devemos cuidar mais do bem precioso que é a vida. Deus nos deu a vida, é o bem precioso. Nós temos que manter isto, temos que cuidar desta vida. A seara é tão grande, os lavradores ou os trabalhadores são poucos, então tentamos nos proteger, porque é a altura de evangelizar. Que devemos, por exemplo, vigiar e ser sábios, pois estamos a caminhar para o fim. Isto aqui, ninguém duvide disso. Jesus está vindo. Ele breve virá. Quando vem, ninguém sabe. E isso torna a coisa mais perigosa. É o fato de não sabermos quando ele vem. Se tivéssemos uma ideia, então poderíamos brincar um bocadinho ao encostar naquela altura. Ok, chega. Vai ficar sério. Ficar sério. Mas agora não tem como, porque ninguém sabe. Nem ele mesmo. E que tenhamos mais amor com os outros. Eu quis ler o texto 1 Pedro 4:9. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. É a altura. Olha, uma história bem engraçada aqui, mas parece que é verdade. A pandemia veio ensinar uma coisa à igreja, por exemplo. Com essa coisa de algumas igrejas estarem fechadas, ou o número de pessoas na igreja é reduzido, diminuiu com a fofoca. A fofoca baixou. Sério, irmão. Sério. Porque não temos tempo para... Quando o culto saiu, é cada um pegar o carro e começar a ir para casa. Não há conversa. Não tem tempo de fazer os grupinhos. Não há aglomerações de 5, 10. Não há isso. Mas uma coisa também aprendemos que não, o amor aumentou. Hoje em dia, se na altura que não havia pandemia, tinha aquelas pessoas que sofriam e tal, por não ter isso, aquilo, não ter um emprego. Hoje o sofrimento deles dobrou. Então, as pessoas que têm uma capacidadezinha, têm alguma coisa, não diria mais, mas há mais vontade de nós estarmos, de ajudarmos uns aos outros. Porque a pandemia a Covid-19 veio provar que é uma luta de todos. Aqui não há ricos, não há pobres, não há sábios ou não sábios, mas é para todos, mano. O teu dinheiro não te salva. A pandemia provou isso. Que o teu dinheiro, você pode ter bilhões, num hospital não tem vacina. Não é nada que o teu dinheiro vai comprar. E é no mesmo hospital onde o pobre vai. É o mesmo hospital onde o rico vai. Não há viagens. Por exemplo, nós aqui em Angola, se algumas pessoas, quando estivessem incomodadas e tal, corriam logo para a Europa, não vão. Não há, porque também está aqui. Então, aprendemos isso. A Covid está nos ensinar a ser mais humildes. A Covid veio nos ensinar a respeitarmos o outro. A Covid veio nos ensinar a partilhar. Amém. Estamos então na reta final do nosso programa. Terminamos aqui com as nossas sessões de perguntas e respostas. Tivemos aqui o nosso irmão Gilberto Nzinga René, que nos trouxe a mensagem. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Deus seja louvado. Tem alguma palavra de exortações finais para deixar aqui a nossos telespectadores que nos têm acompanhado
com relação Bom, a este assunto, este tema? olha, a esperança, devemos manter a esperança. Existe o adágio que a esperança é a última coisa a morrer, mas nós, os cristãos, temos a nossa esperança no Senhor. Amém. Temos a nossa esperança no Senhor. E por isso é que Ele tem feito o que fez. Eu tenho dito nas pessoas, não é a máscara, não é o álcool gel, não é o excesso de lavarmos as mãos que nos mantém em vida até agora. É o próprio Deus. Amém. É a mão de Deus sobre nós é que está a nos manter em vida. Então, a minha exortação aos irmãos é que mantemos o foco, que haja, que a esperança continue, que a fé cresça, não é? Né? Como diz o salmista, não é? Mantendo meus olhos fitos no monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a minha mensagem. Fé. Amém. Amém. Eu também vou estar aqui a terminar, vou deixar aqui uma referência bíblica para nós meditarmos aí em casa. Vamos meditar no 2 Crônicas 7:14, amados irmãos, e esta é a palavra do Senhor. Vamos terminar com um momento de louvor. Vamos louvar um bocadinho ao Senhor. Amém, amém. Deus é bom, Deus habita no meio do louvor. Então, deixa-me só acertar aqui uma coisinha rapidinho. Uma coisa rapidinho. Vamos louvar a Deus. Vamos lá. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, descubra as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, ouve, por favor, poder e graça sobre o teu amor. Amém. Aleluia. Ai, isso me faz lembrar, me faz levar à escola dominical. Pois. Ai, saudade. Saudade. Deus tem feito isso conosco. Às vezes eu fico aqui a pensar também na nossa escola dominical. Eu estou cá em Malange, estamos a trabalhar com a igreja cá, mas não é a mesma coisa, não é? A igreja lá em Luanda está fixa já, aqui está a começar. Mas onde duas pessoas e três estão reunidas, o Senhor está no meio deles. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, Deus seja louvado, muito. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, meu irmão. Continua e que Deus continue te abençoando no seu ministério, no seu trabalho, e sucessos na sua carreira musical, meu irmão. Sucessos. Deus seja louvado pela sua vida. Bênçãos sem cessar para a sua família. Amém. Amém. Eu desejo o mesmo para ti, irmão Tanda. Eu não sabia que estavas em Portugal. Pronto, Deus abençoe lá, onde estás, com a família. Deus te guarde e que esse ministério, esse programa, que cresça ainda mais. Que o Senhor faça mesmo resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Assim, nós dizemos assim na Metodista. Amém. Amém. Continuação, bom trabalho e boa viagem. Obrigado, vou partir agora mesmo. Ok, continuação, abraços. Força, Deus abençoe, tchau. Okay. Amém.